Você já sentiu que foi chamado para algo maior, mas que as circunstâncias parecem desafiadoras demais? Imagine um líder, hesitante, chamado para libertar uma nação oprimida, enfrentando o coração endurecido de um dos maiores governantes de todos os tempos. Hoje, vamos mergulhar nessa história de coragem, escolhas e o misterioso equilíbrio entre nossa vontade e o plano divino. E o mais importante, o que isso nos ensina sobre nossa própria jornada espiritual. Se você já está curioso para descobrir essa mensagem profunda, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também busca inspiração divina em meio aos desafios da vida. Vamos começar! Um povo sonhando com liberdade estava preso sob a opressão de um líder implacável. Clamavam por justiça, e Deus, o grande arquiteto do universo, ouviu seu clamor. Ele escolheu Moisés para ser o guia dessa jornada de libertação. Moisés, um homem simples com um destino grandioso, mas repleto de desafios e incertezas. Quando Deus chamou Moisés, ele hesitou. Moisés duvidou de sua capacidade, questionando: quem sou eu para liderar essa missão tão importante? Êxodo 3:11. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, respondeu às dúvidas de Moisés com milagres extraordinários. Transformou uma simples vara em serpente e curou uma mão leprosa diante dos seus olhos. Êxodo 4:2-8. Esses sinais não apenas prepararam Moisés para sua missão, mas simbolizavam o imenso poder divino que iria confrontar o orgulho e a resistência de Faraó. A resistência de Faraó. Enquanto Moisés se preparava para sua jornada, Faraó, o líder do Egito, estava determinado a não ceder. A história nos mostra que Deus enviou praga após praga sobre o Egito, começando pela transformação das águas do Nilo em sangue, Êxodo 7:1-24. Porém, a cada calamidade, o coração de Faraó se endurecia ainda mais. Faraó recusava-se a libertar os hebreus, desafiando o poder do Deus Todo-Poderoso. A obstinação de Faraó se tornou uma lição poderosa para a humanidade. Ele testemunhou a destruição de seu povo, a fome e o sofrimento, mas preferiu suportar as consequências de sua teimosia, em vez de reconhecer a autoridade divina. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quantas vezes em nossas próprias vidas, resistimos à vontade de Deus mesmo diante de sinais claros? A dualidade entre a vontade divina e a escolha humana. A história de Faraó é mais do que uma narrativa sobre poder e resistência. Ela nos revela uma interação complexa entre a ação divina e a escolha humana. Deus tinha um propósito claro: libertar os hebreus e demonstrar sua soberania. No entanto, ele permitiu que Faraó exercesse sua liberdade de escolha, mesmo que isso significasse a destruição de seu próprio povo. Esse equilíbrio entre a liberdade de escolha e a providência divina nos convida a examinar nossa própria relação com Deus. Nossas escolhas, seja pela obediência ou pela teimosia, moldam nossa jornada espiritual e influenciam os caminhos que seguimos. Faraó, ao endurecer seu coração, recusou-se a se submeter à vontade de Deus, mesmo diante de milagres e pragas que claramente demonstravam o poder divino. No entanto, o mais intrigante é que Deus também endureceu o coração de Faraó, como parte de seu plano soberano, Êxodo 9:12. Isso nos faz perguntar: por que Deus faria isso? A reflexão, a soberania divina e o livre-arbítrio. A resposta para essa pergunta revela um mistério fascinante sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Deus não forçou Faraó a ser teimoso. Faraó já tinha um coração endurecido, cheio de orgulho e obstinação. Deus apenas usou essa teimosia para cumprir seus propósitos, expondo a dureza do coração de Faraó diante de seu poder e justiça. Isso nos ensina que, embora Deus tenha um plano soberano, ele respeita nossa liberdade de escolha. Mas mesmo quando nossas escolhas parecem nos afastar de sua vontade, Deus tem o poder de redirecionar nossas vidas para que seus desígnios sejam cumpridos. É uma dança misteriosa entre o livre-arbítrio humano e a providência divina, que nos leva a refletir profundamente sobre o papel que nossas escolhas desempenham em nossa jornada espiritual. A profundidade da interação entre Deus e Faraó. A interação entre Moisés, Faraó e Deus não é apenas um dos momentos mais icônicos da Bíblia, mas também uma poderosa alegoria sobre o conflito interno que todos enfrentamos, a luta entre nosso orgulho e a submissão à vontade divina.
A resistência de Faraó nos oferece um exemplo claro da consequência da obstinação humana, enquanto Moisés, com suas dúvidas e hesitações iniciais, se torna o exemplo de alguém que, apesar de suas fraquezas, decide confiar em Deus e realizar sua missão. A psicologia do orgulho de Faraó. Quando analisamos o comportamento de Faraó, vemos um padrão de autossuficiência e orgulho que é familiar a todos nós. Faraó, como governante de uma das nações mais poderosas do mundo, via-se como uma figura de autoridade absoluta. Na cultura egípcia antiga, os faraós eram considerados deuses na terra, e a ideia de se submeter a um poder superior era contrária a tudo que Faraó acreditava sobre si mesmo. Através das pragas, Deus estava desafiando não apenas o poder político de Faraó, mas também sua visão de mundo e sua identidade. Em Êxodo 5:2, Faraó diz: "Quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel." Essa frase encapsula o coração endurecido de Faraó, que se recusava a reconhecer que havia um poder maior que o seu. Essa resistência é algo que podemos reconhecer em nossa própria natureza. Quantas vezes, em nossas vidas, resistimos à verdade divina porque isso nos força a confrontar nossas limitações e a necessidade de submeter nosso ego a algo maior? Faraó não era apenas um líder teimoso, ele representava o que acontece quando o coração humano se torna insensível à verdade. Mesmo quando confrontado com evidências claras do poder de Deus, Faraó escolheu endurecer seu coração. Esse ciclo de endurecimento é mencionado várias vezes em Êxodo 7:13, Êxodo 9:12, Êxodo 10:20, o que mostra que, embora Deus tenha permitido que Faraó resistisse, essa resistência também era uma consequência das próprias escolhas do Faraó. Moisés, um líder relutante que se submete ao chamado divino. Por outro lado, Moisés nos oferece um contraste interessante. Quando Deus o chama na sarça ardente, Êxodo 3, Moisés não se apresenta como um líder confiante. Na verdade, ele tenta evitar a missão, questionando sua capacidade e, em alguns momentos, pedindo a Deus que envie outra pessoa em seu lugar, Êxodo 4:13. No entanto, Deus, em sua paciência, continua a encorajar Moisés, mostrando-lhe milagres e garantindo-lhe que ele não estará sozinho nessa jornada. A transformação de Moisés de um líder relutante em um profeta firme e determinado é um exemplo de como Deus pode trabalhar através de nossas inseguranças. Moisés não era perfeito, ele tinha medo, dúvidas e hesitações. Mas, ao contrário de Faraó, ele escolheu confiar em Deus. E essa escolha fez toda a diferença. Ao longo de sua missão, Moisés foi testemunha do poder de Deus, e essa fé o sustentou nos momentos mais desafiadores. A dualidade da escolha e a soberania divina. A história de Moisés e Faraó é rica em simbolismos sobre a natureza do livre-arbítrio e da soberania divina. Um dos aspectos mais intrigantes dessa narrativa é o fato de que, ao mesmo tempo em que Deus endurece o coração de Faraó, Êxodo 9:12, Faraó também endurece seu próprio coração, Êxodo 8:15. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a interação entre a vontade divina e a liberdade humana. Deus tinha um plano claro para libertar os hebreus da escravidão, mas, em vez de forçar Faraó a obedecer, ele permitiu que Faraó fizesse suas próprias escolhas. Essa tensão entre a ação divina e a escolha humana é algo que encontramos em várias partes da Bíblia e também em nossas vidas cotidianas. Embora Deus tenha o poder de intervir e moldar os eventos, ele muitas vezes nos dá a liberdade de escolher o caminho que seguimos. No caso de Faraó, sua escolha de resistir ao chamado de Deus resultou em consequências devastadoras, não apenas para ele, mas para toda a nação egípcia. Isso nos leva a refletir sobre o impacto de nossas próprias escolhas. Embora possamos pensar que nossas decisões afetam apenas nossas vidas, muitas vezes elas têm ramificações muito maiores. A resistência de Faraó não apenas o levou à destruição pessoal, mas também trouxe sofrimento para seu povo. Da mesma forma, quando escolhemos ignorar a vontade de Deus em nossas vidas, nossas decisões podem afetar aqueles ao nosso redor. A relação com nossa jornada espiritual. A história de Moisés e Faraó também nos desafia a examinar nossos próprios corações. Em que áreas de nossas vidas estamos resistindo ao plano de Deus? Assim como Faraó,
às vezes podemos nos encontrar em um ciclo de teimosia, recusando-nos a ceder às mudanças que Deus quer fazer em nossas vidas. Talvez seja medo, orgulho ou simplesmente uma relutância em abrir mão do controle. No entanto, a narrativa de Moisés nos mostra que, ao confiar em Deus, podemos superar nossas inseguranças e realizar coisas que nunca pensamos ser possíveis. Deus não chamou Moisés porque ele era perfeito ou confiante, ele o chamou porque sabia que, com a orientação divina, Moisés poderia cumprir seu propósito. Essa história nos lembra que Deus vê além de nossas fraquezas e falhas. Ele está sempre disposto a nos guiar, mesmo quando duvidamos de nós mesmos. E, assim como Moisés, quando escolhemos confiar em Deus, podemos ser testemunhas de milagres em nossas vidas. O endurecimento do coração, uma reflexão para nossos tempos. A história do endurecimento do coração de Faraó não é apenas um evento histórico, é uma lição atemporal sobre o perigo de resistir à verdade. Nos dias de hoje, somos constantemente confrontados com escolhas que testam nossa fé e nossa disposição em seguir o caminho de Deus. Assim como Faraó, podemos nos tornar insensíveis à verdade divina se permitirmos que o orgulho, a dúvida ou a teimosia guiem nossas decisões. No entanto, ao contrário de Faraó, temos a oportunidade de abrir nossos corações para Deus. Podemos escolher a humildade em vez do orgulho, a fé em vez da dúvida, e a obediência em vez da resistência. Essa escolha não é fácil, mas é essencial para nossa jornada espiritual. Em última análise, a história de Moisés e Faraó nos ensina que nossas escolhas têm um impacto profundo em nossas vidas e naqueles ao nosso redor. Podemos escolher endurecer nossos corações e resistir à vontade de Deus, ou podemos escolher abrir nossos corações e permitir que Ele nos guie. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que, embora tenhamos o livre-arbítrio, nossa paz e nossa realização espiritual só podem ser encontradas quando nos alinhamos com o plano divino. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em uma encruzilhada, lembre-se da lição de Faraó e Moisés. A escolha de seguir o caminho de Deus pode trazer desafios, mas também traz libertação, propósito e, acima de tudo, uma profunda conexão com o Criador. Essa história nos ensina algo importante: nossas escolhas moldam nossa relação com Deus. Se teimarmos em resistir à sua vontade, como Faraó fez, podemos nos encontrar em ciclos de sofrimento. Mas se abrirmos nossos corações, permitindo que Deus guie nossa trajetória, experimentaremos a paz e a graça que vem de seguir seu plano. Portanto, a verdadeira sabedoria está em nos perguntarmos: estamos permitindo que Deus age em nossas vidas, ou estamos resistindo à sua orientação? Que alegria saber que, independentemente de nossas escolhas, Deus está sempre disposto a nos guiar e redirecionar nossos passos. E a boa notícia? Ainda há tempo para abrir o coração e seguir o caminho que Ele preparou para nós. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa reflexão com seus amigos. Deixe também seu comentário ou pergunta, ou conte uma experiência em que você sentiu a presença de Deus guiando suas escolhas. E lembre-se de voltar aqui para acompanhar mais vídeos, onde juntos vamos explorar as maravilhas do plano divino.